No Saber Direito desta semana, você vai aprender os princípios basilares do processo penal, o inquérito policial, hipóteses de não persecução penal, audiência de custódia, flagrante e prisão cautelar. As aulas são com o professor Arthur Alexandre. Meu nome é Arthur, eu sou professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal. Na primeira aula, nós conversamos um pouco sobre a base principiológica do processo penal. Essa base principiológica composta por alguns princípios. O princípio do devido processo legal, o princípio do juiz natural, o princípio da identidade física do juiz relacionada ao princípio do juiz natural, o princípio da igualdade das partes, o princípio do estado de inocência. Não foram todos os princípios, mas aqueles princípios mais importantes que constroem a base do processo penal. Hoje a gente vai começar a caminhar na dinâmica processual, o início do processo penal, a investigação policial, o inquérito policial. O processo penal, ele é composto por uma série de atos processuais. Os atos processuais que se iniciam quando o suspeito comete o ato criminoso e é preso em flagrante, ou se não for preso em flagrante, ele é investigado por um inquérito policial, iniciado por uma portaria, e esse processo vai se encaminhando com atos processuais, vai no futuro se transformar numa ação penal, e essa ação penal vai concluir se esse suspeito, inicialmente praticante da conduta criminosa, é culpado ou inocente. O inquérito policial, então, ele é o início dessa caminhada processual. Uma caminhada processual que a gente pode dividir, a grosso modo, em duas partes principais. Essa parte do inquérito, que é a investigação, e depois a parte da ação penal, que é o conjunto de atos voltados para o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. A primeira parte, que é a parte do inquérito policial, é o conjunto de atos processuais para que se investigue a conduta criminosa. E aí, ao investigar a conduta criminosa, vai-se ter, ao final desse procedimento, uma conclusão, um relatório final, produzido pela autoridade policial, e esse relatório é encaminhado ao Ministério Público para que o Ministério Público decida se tem ali os elementos de procedibilidade para dar início à ação penal. Então, vejam, temos um primeiro momento, que é o momento de investigação, de apuração do fato criminoso, e um segundo momento, que é o momento da ação penal. Dois momentos distintos. Então, só para a gente ter essa ideia inicial e ficar mais didática a abordagem do estudo do inquérito policial, a gente divide, então, o processo penal nesses dois momentos principais. Entendendo que o que a gente vai conversar hoje, na aula de hoje, é essa parte inicial. Na próxima aula, a gente vai trabalhar a segunda parte, que é essa parte da ação penal, que é o conjunto de atos processuais já dentro da dinâmica do contraditório da ampla defesa. Por que eu digo que o segundo ato é o do contraditório da ampla defesa? Porque nesse primeiro momento não se trabalha de forma efetiva o contraditório e a ampla defesa, que é essa fase de investigação. E aí vejam, a gente tem, dentro dessa dinâmica do inquérito policial, um conjunto de atos voltados para a apuração da materialidade e da autoria, de regra, pela polícia judiciária em um inquérito policial. Eu falo de regra pela polícia judiciária porque a gente tem as polícias judiciárias
dentro do processo penal, polícia judiciária é a Polícia Federal e a Polícia Civil. Mas não são só essas duas polícias que podem promover atos de investigação. Há a possibilidade também da investigação ser conduzida pelo Ministério Público. O Ministério Público conduz a investigação por força do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, por maioria de votos, compreendeu que o Ministério Público tem, sim, a autorização para conduzir a investigação policial. Há um entendimento crítico por parte da doutrina com relação a essa condução da investigação pelo Ministério Público, porque o Ministério Público vai ser, posteriormente, o autor da ação penal. E sendo ele, o Ministério Público, o autor da ação penal, não seria de bom tom, não seria razoável esse mesmo órgão que acusa ser o órgão que vai, então, que passou, então, pela condução da investigação policial. E temos, além, então, da Polícia Judiciária, do Ministério Público, a possibilidade de investigação, ainda do Congresso Nacional, por meio da Comissão Parlamentar de Inquérito, as chamadas CPIs. Então, as comissões parlamentares de inquérito, conduzidas pela Câmara Federal e pelo Senado Federal, também têm a prerrogativa de investigar. Mas, de regra, a investigação vai acontecer por meio da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil e a Polícia Federal. Temos, dentro dessa dinâmica, um procedimento administrativo e inquisitivo. Vejam, eu dividi o processo penal em dois momentos distintos. Um momento de investigação e um momento da ação penal. Nesse momento da investigação, eu não tenho ainda uma atividade efetivamente jurisdicional. Ainda não é um processo judicial, é um processo administrativo. E como processo administrativo, eu tenho a intervenção do magistrado só quando ele é efetivamente provocado e para conduzir e decidir as chamadas medidas cautelares. Mas os atos de investigação, pura e simplesmente, serão conduzidos pela atividade policial, pela Polícia Judiciária, em um processo administrativo. E aí esse processo administrativo, ele é chamado de inquisitivo, por quê? Porque não há a oportunidade de a efetividade, como acontece na ação penal, do contraditório e da ampla defesa. Até pode acontecer atos de defesa, até pode acontecer atos que oportunizem o contraditório, mas não é essa a dinâmica, o escopo principal da investigação. A autoridade policial, representando a Polícia Judiciária, ela vai conduzir da forma que ela entender melhor essa estrutura do passo a passo do inquérito policial. E dentro dessa dinâmica, a gente tem algumas características importantes que devem ser observadas no inquérito policial. A primeira delas eu já me referi, que ele é inquisitivo, ou seja, a investigação ela é conduzida via de regra, sem que se oportunize a ampla defesa ou o contraditório. E é natural que aconteça dessa forma, porque dentro da investigação existem informações que são sigilosas, que não devem ser informadas ao investigado. Imaginem só se o investigado, por exemplo, fica sabendo de uma determinação de busca-apreensão em sua residência ou no seu escritório. Imaginem se o investigado fica sabendo da autorização de uma interceptação telefônica em seu aparelho celular. É óbvio que os objetivos da investigação não atingirão o seu
escopo, a sua finalidade, se o investigado toma conhecimento de determinados aspectos da investigação antes deles acontecerem. Então, é importante e imprescindível que determinados atos processuais fiquem no campo do sigilo. E aí, uma segunda característica do inquérito policial é que o inquérito policial é sigiloso. Ele é sigiloso no aspecto das medidas que devem correr sob sigilo, mas em linhas, em aspectos mais gerais, não será sigiloso. Esse procedimento será de conhecimento do investigado, do Ministério Público e do magistrado. Então, quando se fala em sigilo do inquérito policial, a gente fala do sigilo, primeiro, das medidas cautelares, que são imprescindíveis para a investigação e que o investigado não pode ter conhecimento. E segundo, o sigilo diz respeito às pessoas que estão fora do processo e não às pessoas que estão dentro do processo. Dentro do processo, obviamente, se o magistrado precisar de alguma informação, ou o Ministério Público, e até mesmo a defesa precisar de informação que não esteja ali acobertado pelo sigilo das medidas cautelares, a gente não terá efetivamente o sigilo do processo. O sigilo do processo, para quem está dentro do processo, não existe. O sigilo do processo é para quem está fora do processo. E isso acontece para garantir ao investigado a sua proteção individual, para garantir ao investigado que ele não seja exposto indevidamente. Muitas vezes a gente tem aí, acaba verificando nos noticiários, a informação de que determinada pessoa foi presa e aí ela já é exposta nos canais de televisão, na mídia escrita e nas redes sociais de forma indevida, porque o processo ele é sigiloso. E quem garante esse sigilo é o artigo 20 do Código de Processo Penal, que diz textualmente que o inquérito policial ele é sigiloso. Então, esse sigilo é para a proteção do investigado. Muitas vezes se investiga e chega à conclusão de que aquele que está sendo investigado, ele não deveria ser, não deve ser responsabilizado, porque se apurou que ele efetivamente não praticou aquela conduta. E dentro dessa dinâmica, obviamente, depois que esse investigado foi exposto, a sua reputação já foi jogada, vamos dizer assim, para o mundo, e depois fica difícil de reverter essas, vamos dizer assim, os achincalhamentos daquele investigado. Então, deve-se tomar um cuidado com essa característica da investigação policial. Uma outra característica importante que vem dentro da lógica do artigo 17 do Código de Processo Penal é de que a investigação policial, o inquérito policial, ele é indisponível. Né? Indisponível em que sentido? A autoridade policial, depois de iniciar a investigação, ela não dispõe mais da investigação ou do inquérito policial. Isso quer dizer que a autoridade policial inicia o inquérito policial, mas ela não tem o poder de finalizar o inquérito policial. A autoridade policial, ela vai relatar ao final da investigação as informações que foram colhidas no curso da investigação e vai remeter para o Ministério Público. E aí cabe ao Ministério Público, se verificar que não há elementos significativos de autoria e de materialidade capazes de iniciar uma ação penal, requerer o arquivamento do inquérito policial. E aí esse arquivamento, requerido pelo Ministério Público, será então
remetido ao magistrado, que procederá, então, a esse arquivamento por decisão judicial. Então, vejam, a autoridade policial, o delegado de polícia, não vai promover o arquivamento. E aí, por isso que, para ele, aquele que promoveu os atos de instauração do inquérito policial, para ele fica indisponível o processo, o inquérito policial. E aí a disponibilidade cabe, então, ao magistrado, após o requerimento do Ministério Público. E aí a isso que nós damos o nome, então, de indisponibilidade, ou a característica da indisponibilidade do inquérito policial. Vejam, eu mencionei aqui a indisponibilidade, ou a característica de ser o inquérito policial indisponível, porque ele é iniciado pela autoridade policial. E nesse momento é importante que a gente compreenda que o inquérito policial, ele se inicia de duas formas, somente dessas duas formas. Ou pelo auto de prisão em flagrante, que é quando o indivíduo pratica a conduta criminosa e, após praticar a conduta criminosa, é preso em flagrante ou em estado de flagrância. E aí, quando isso acontece, ele é conduzido até a delegacia e, na delegacia, vai ser lavrado, então, o auto de prisão em flagrante. Esse auto de prisão em flagrante vai ser uma das formas do início do inquérito policial. A outra forma é, não havendo a prisão em flagrante, não sendo o caso de flagrante, a autoridade policial pode receber a informação a respeito de determinada conduta criminosa por uma notícia, por um telefonema anônimo ou até identificado, pela própria vítima, por alguém que ficou sabendo da prática criminosa e levou até a autoridade policial. Ou seja, não houve prisão em flagrante, não houve auto de prisão em flagrante. E aí, nesse caso, a autoridade policial vai instaurar o inquérito policial por meio de portaria. Então, vejam bem, o inquérito policial, ele será instaurado ou pelo auto de prisão em flagrante ou pela portaria. E aí, depois que ele é instaurado, a autoridade policial vai conduzir os atos processuais, os atos de investigação, e essa condução dos atos de investigação vão terminar no relatório policial, o relatório final. Vejam, a autoridade policial, apesar de ter iniciado os atos de investigação, ela não tem o condão de arquivar esse inquérito policial. E então vem a característica da indisponibilidade do inquérito policial. Outra característica importante do inquérito policial é que ele é dispensável, né? A questão da dispensabilidade do inquérito policial. Essa característica é importante, por quê? Porque o Ministério Público, se receber uma informação qualquer relativa à prática de determinado ato processual, ela pode iniciar a ação penal sem a necessidade do inquérito policial. Então, o inquérito policial ele é importante porque ele traz ali um conjunto de esforços da autoridade policial e dos seus agentes de polícia para chegar aos indicativos de autoria e materialidade, mas se o Ministério Público, que é o autor da ação penal, já compreender que diante de determinadas informações ele não precisa desses atos de investigação, ele oferece a denúncia e inicia a ação penal sem a necessidade da investigação. E é então, dentro dessa lógica, que se tem a característica, então, da dispensabilidade.
uma característica que está prevista no parágrafo 5º do artigo 39 do Código de Processo Penal. O Ministério Público, então, sem fazer uso do inquérito policial, inicia a ação penal. Outra informação importante com relação ao inquérito policial diz respeito, então, a essa dinâmica da instauração, que eu já mencionei, que pode se iniciar pela portaria ou pelo auto de prisão em flagrante. E aí vejam, lá no artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, a gente tem ali as informações a respeito da instauração do inquérito policial. E essa instauração do inquérito policial pode surgir a partir da chamada notícia-crime, ou notitio criminis, trazido aí por algumas doutrinas do processo penal, que nada mais é do que, diante da notícia, a autoridade deverá obrigatoriamente instaurar o inquérito policial. Só que ela vai fazer uma verificação prévia, né, que é a chamada verificação de procedência dessas informações que chegam por meio da notícia-crime. Verifica-se, nesse momento, faz uma verificação preliminar de tipicidade, de existência do fato, da plausibilidade da autoria que está sendo apontada, antes da instauração efetiva do inquérito policial. Isso para que não se tenha, ou não se corra o risco, ou não se tenha a possibilidade de se instaurar um ato de investigação, um procedimento de investigação de forma incorreta ou injusta contra alguém. Que a gente não pode pensar, o inquérito policial vai ser instaurado e se depois chegar à conclusão de que não há responsabilização, arquiva. Não é tão simples assim, porque só sabe o que é efetivamente o peso de uma investigação quem efetivamente sofre com ela e quem, obviamente, acompanha isso de perto, os familiares, o advogado, as pessoas que estão ali próximas daquele que é investigado. E o próprio investigado, né, que muitas vezes, né, por estar sendo investigado, entra em depressão, cria uma série de conflitos com a família, com os vizinhos, com outras pessoas. Então é importante que se tenha uma atenção especial na hora de se instaurar esse inquérito policial para que se verifique se há um mínimo de plausibilidade com relação àquelas informações e a autoria que está sendo apontada para alguém. Outra situação importante que deve ser observada no âmbito do inquérito policial diz respeito a observar de qual ação nós estamos falando. Se a gente está falando de um crime de ação penal pública ou um crime de ação penal privada, porque isso vai fazer diferença na hora da autoridade policial instaurar ou não determinado inquérito policial. Se a ação for pública, deve a autoridade policial instaurar o inquérito policial de ofício, né? A regra do inciso 1 do artigo 5º do Código de Processo Penal. Se a ação for pública, condicionada à representação, vige então a regra do parágrafo 4º desse mesmo artigo 5º, que diz o seguinte: é necessário que a vítima represente. A representação é um ato informal, sem maiores formalidades, um ato que traz ali o desejo da vítima que aquele que de alguma forma a ofendeu, seja processado criminalmente. Então, a necessidade da representação para que a autoridade policial efetivamente tenha condições de procedibilidade para instaurar o inquérito policial. E, por último, se a gente estiver diante da ação privada, ação penal privada, a gente tem, então, a regra do parágrafo 5º.
é necessário e imprescindível que a vítima autorize o início da investigação. E aí vejam, a gente tem então, dentro dessa dinâmica da possibilidade de instauração do inquérito policial, que observar de qual ação nós estamos tratando para que a gente possa, de forma objetiva, compreender quando que a gente tem a possibilidade da autoridade policial instaurar esse inquérito de ofício ou não. Ela só vai poder instaurar esse inquérito de ofício, ou seja, sem a necessidade de autorização de quem quer que seja, quando a ação penal for pública e incondicionada. Porque se a ação penal for pública condicionada à representação, é necessário que a vítima apresente a representação junto ao inquérito policial para que a autoridade possa, então, instaurar esse inquérito. E se a ação penal for privada, da mesma forma, eu não preciso da representação, mas eu preciso da autorização da vítima para que haja efetivamente a possibilidade de instauração desse inquérito policial. É possível, então, a partir da instauração do inquérito policial, que se desenvolva a partir daí os atos de investigação. Então, a gente vai ter ali o passo a passo da investigação. Esse passo a passo da investigação está previsto no artigo 6º do Código de Processo Penal, que traz ali uma série de dinâmicas procedimentais que a autoridade terá que observar na condução de cada inquérito policial. É lógico que ali tem uma série de atos processuais que servem ou atendem a determinada conduta criminosa, mas não atendem outras. Então, ali tem um conjunto de possibilidades. Não necessariamente a autoridade vai ter que cumprir todas aquelas possibilidades, mas vai ter que adequar as possibilidades às características de cada conduta criminosa. Por exemplo, lá no artigo 6º do Código de Processo Penal, e a gente tem ali uma série de informações voltadas a reunir indícios de autoria e a comprovação da materialidade do fato. Se a gente for verificar, a gente tem ali nos incisos 1, 2 e 3 desse artigo 6º, condutas de investigação relacionadas ao local do fato. Então, a gente tem ali informações que dizem, por exemplo, que o local tem que ser isolado, o local tem que se pegar os instrumentos do crime, e resguardar esses instrumentos do crime, que vão depois atender a investigação. Então, esse resguardo do local dos fatos está relacionado a crimes que, obviamente, aconteceram em determinado local e que deixaram vestígio nesse local. Se a gente estiver, por exemplo, tratando de um furto no interior do veículo, ou um roubo até no interior de um transporte coletivo, não há essa necessidade de se resguardar o local dos fatos. Então, esse conjunto de atividades de investigação, eles dizem respeito, logicamente, ou vão atender às características de cada conduta criminosa. Tem outras informações que são tratadas no âmbito desse artigo 6º, que, se não forem obedecidas, a gente poderá ter a maculação ou a anulação de determinados atos de investigação. Isso não vai anular posteriormente os atos da ação penal. Não tem esse condão, mas, por exemplo, determinada oitiva de testemunha ou até a oitiva das considerações do investigado, que não obedecem ali os requisitos formais, poderão ser objeto de anulação futura. Tem uma outra informação trazida
no âmbito desse artigo 6º do Código de Processo Penal, né, que é a informação de que o investigado deve ser cientificado, informado do seu direito de permanecer em silêncio, que é uma regra e um conceito constitucional. Traz à Constituição a ideia de que o investigado, o acusado no processo penal, tem o direito de permanecer em silêncio e essa informação deve ser transmitida ao investigado, para que ele, consciente disso, só se manifeste se ele tiver segurança quanto a isso. O direito também de ser acompanhado por um advogado. Então, no momento da instauração do inquérito policial e dos atos de investigação, aqueles atos de investigação que muitas vezes vão culminar na oitiva do acusado. O acusado, ao ser ouvido, deve ter essa informação de que ele não é obrigado a se pronunciar. E ele tem o direito, por conseguinte, de permanecer calado. E dentro dessas informações a respeito da condução do inquérito policial, né, todos esses atos processuais vão acontecendo até chegar no momento do encerramento desse inquérito policial. Então, a gente tem alguns atos que vão, então, colaborar ou informar o encerramento dessas investigações. Vejam, a gente tem regramentos de prazos para que isso aconteça. Então, a gente tem dentro dos regramentos, das previsões do Código de Processo Penal, né, o prazo para que esse inquérito policial se encerre em 10 dias, quando o investigado tiver sido preso em flagrante, por exemplo, ou 30 dias, quando o investigado tiver solto. E aí, muitas vezes, o que acontece? A autoridade policial lá está assoberbada de trabalhos, porque são muitos crimes para investigar, para apurar, e o inquérito não se conclui dentro do prazo estabelecido em lei. Se o investigado tiver solto, a gente terá a possibilidade de, não tendo cumprido aqueles 30 dias exigidos pela lei, de se pedir uma prorrogação desse prazo. E isso acontece muitas vezes de forma sistemática. Por quê? Por falta de estrutura, muitas vezes, de trabalho da autoridade policial, das polícias judiciárias. E aí, chega-se ao final dos 30 dias, se pede a prorrogação, o Ministério Público despacha, sendo favorável ou não a essa prorrogação. Normalmente, há essa concessão de um prazo maior para que se conclua a investigação, né? Mas tem que se cumprir pelo menos ali o prazo estabelecido na lei para requerer a prorrogação desse prazo. O problema existe quando o réu está preso. Então, veja, eu ter uma série de prorrogações de prazo da investigação, o réu preso, aguardando o resultado dessa investigação preso. Ou seja, está envolvendo aí um dos bens maiores do ser humano, que é a sua liberdade. E aí, dentro dessa circunstância, se não houver a possibilidade de se concluir a investigação dentro do prazo de 10 dias determinado em lei, há a possibilidade dessa prisão se tornar ilegal. E aí, o que se recomenda numa situação dessa é que o réu, aqui no caso ainda o investigado, seja posto em liberdade. Então, tem o prazo de 10 dias para encerrar o inquérito policial, estando o réu preso. Tem o prazo de 30 dias, estando o réu solto. O réu solto não tem problema haver prorrogação, mas estando o réu preso, tem o problema de ter-se ali uma restrição de liberdade indevida após transcorridos esses 10 dias. A gente tem
esse prazo de conclusão como um prazo geral, mas a gente tem algumas legislações extravagantes que estabelecem outros prazos, como, por exemplo, na lei de drogas. A lei de drogas ela prevê um prazo diferenciado, mas a regra geral é que a gente tem, então, esses 10 dias para réu preso e 30 dias para réu solto. E aí, só para a gente compreender essa dinâmica do encerramento do inquérito policial, né? Esse inquérito policial, então, vai ser encaminhado para o Ministério Público, depois que é feito o relatório final da autoridade policial, ele é encaminhado para o Ministério Público e o Ministério Público vai ter 3 opções ao receber esse inquérito policial. Se ele tiver ali os elementos de autoria e materialidade, ele oferece a denúncia. Oferece a denúncia e com o oferecimento da denúncia, teremos início, então, aquela segunda fase do processo penal, que é a fase da ação penal. Então, esse é o primeiro caminho. O segundo caminho que o Ministério Público tem é o de baixar o inquérito policial para a autoridade policial, para as diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. É a regra do artigo 16 do Código de Processo Penal. Então, se o Ministério Público compreende que ele não tem ali as informações suficientes para o oferecimento da denúncia, ou seja, de indicativos de autoria ou de prova da materialidade, ele precisando de ainda mais informações, ele vai então baixar os autos para a delegacia, esses autos do inquérito policial, para que a autoridade policial promova novas ou outras diligências com a finalidade de subsidiar o Ministério Público nesse mistério, nesse seu compromisso com relação à ação penal. E a terceira hipótese, a terceira possibilidade é o Ministério Público, então, requerer o arquivamento do inquérito policial. E ele vai fazer isso quando ele não tiver elementos suficientes de autoria ou materialidade. Não tendo esses suficientes mínimos de autoria e materialidade, ele vai, então, requerer o arquivamento do inquérito policial. Ele faz o requerimento para a autoridade judicial vai, então, promover esse arquivamento por meio de decisão judicial. Esse arquivamento, ele não é absoluto, ele pode ser revisto a qualquer tempo, é a regra do artigo 18, né, que traz a possibilidade de desarquivamento, quando houver elementos significativos novos de prova que justifiquem esse desarquivamento. Mas, não havendo nada novo, esse inquérito policial estaria, então, definitivamente arquivado. Então, vejam, na regra processual que nós temos hoje, não é a autoridade policial que arquiva o inquérito policial, não é o Ministério Público que arquiva o inquérito policial, esse inquérito policial será arquivado pela autoridade judicial. Eu faço aqui uma observação importante, eu falei que na legislação atual, somente a autoridade policial é quem tem a prerrogativa de arquivamento do inquérito policial. Mas há a previsão nova do pacote anticrime, que entrou em vigor em janeiro de 2020, e essa regra, as novas regras do pacote anticrime, prevêem que o Ministério Público possa arquivar diretamente o inquérito policial, sem a necessidade de estabelecer o exame dessa matéria pela autoridade judicial. Essa regra trazida, prevista pelo pacote anticrime e que teve início a vigência desse pacote anticrime com várias modificações no processo penal, inclusive nesse aspecto, né, que diz respeito ao artigo 28 do Código de Processo Penal,
essa nova regra ela já poderia ter entrado em vigor. Todavia, alguns dispositivos do pacote anticrime foram suspensos por força de decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. E aí, dentro dessas hipóteses, dessas regras que foram suspensas do pacote anticrime, a gente tem, então, a regra do artigo 28, que, apesar de ter sido modificada pelo pacote anticrime, como foi suspensa, continua, então, a regra anterior, a regra que já estava vigindo e continua vigindo, que é essa regra de que o Ministério Público faz o requerimento para que a autoridade judicial efetivamente arquive esse inquérito policial. Vejam, a autoridade judicial é quase que um trabalho mecânico de arquivar o pedido que vem do Ministério Público. Mas a autoridade judicial, o artigo 28 prevê que ela, discordando desse encaminhamento do Ministério Público, ela possa encaminhar essa manifestação do Ministério Público para o Procurador-Geral. E aí o Procurador-Geral teria, então, que, se ele discordar do colega promotor que pediu o arquivamento, ele próprio oferece a denúncia, ou ele designa um outro órgão do Ministério Público para oferecer a denúncia, ou ele insiste no arquivamento do inquérito policial. Então, existe essa dinâmica hoje prevista no ordenamento jurídico, ela recebe algumas críticas doutrinárias no sentido de que, se o Ministério Público ele é o autor da ação penal, se ele entende que aquele inquérito deve ser arquivado, não há o que se discutir. E a autoridade judicial entrando nessa discussão, a gente teria aí uma ofensa ao sistema acusatório do processo penal, aonde o Ministério Público acaba tendo a sua prerrogativa invadida pela autoridade judicial. Então, dentro dessa dinâmica, então, eu já vou encaminhando, então, para encerrar essas observações importantes, ou as mais importantes referentes ao inquérito policial, né? Só fazendo aqui uma observação com relação aos juizados especiais, né? Então, a gente tem a Lei 9.099, de 1995, que é a Lei dos Juizados Especiais, e essa Lei dos Juizados Especiais, ela traz uma dinâmica diferenciada para todo esse conjunto de informações relacionadas ao inquérito policial. Por quê? Porque nos juizados especiais a gente tem a observação de alguns princípios que o distingue esse procedimento dos demais procedimentos, que é o princípio da simplicidade, o princípio da oralidade, o princípio da economia processual. Então, vejam, no inquérito policial, dos crimes comuns, os crimes que não são abrangidos pelos juizados especiais, a gente tem a dinâmica que eu trabalhei aqui com vocês hoje, na aula de hoje. Mas, em se tratando de juizado, de crimes regidos pelos juizados especiais, a dinâmica vai ser simplificada. Ou seja, a gente não tem as exigências que são feitas com relação aos crimes comuns. E quais são os crimes abrangidos pelos juizados especiais, ou por essa lei dos juizados especiais? Os crimes chamados de menor potencial ofensivo. O artigo 61 da Lei dos Juizados Especiais, ele diz quais são, então, os crimes de menor potencial ofensivo. São aqueles crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Então, para os crimes cuja pena não seja superior a 2 anos, são os crimes de menor potencial ofensivo, eu tenho regras simplificadas, regras que não se encaixam em todo esse contexto que a gente trabalhou até agora. Por exemplo, o inquérito policial, no juizados especiais, nas regras dos juizados especiais, ele é tratado como termo circunstanciado.
aqueles atos procedimentais de ouvir as testemunhas, de ouvir o suspeito, né, e de colocar isso na investigação, né, como tudo por escrito e documentado, nos juizados especiais pode ser feito por telefone, pode ser feito de uma forma, de uma conformidade mais informal, né, que permite que essa investigação ela tramite de uma forma muito mais rápida do que os outros crimes, né? E a própria conclusão também, esse termo circunstanciado, ele não precisa necessariamente de um relatório final da autoridade policial. Ele pode ser encaminhado diretamente para os juizados especiais. Então, essa é a dinâmica, o passo a passo do inquérito policial. A gente viu que tem um começo, tem um meio, né, um conjunto de informações que vão levar aí para os atos de investigação, serão desenvolvidos os atos de investigação, e a gente tem o fim, que é o encerramento do inquérito policial. Compreendendo, importante, que nos juizados especiais essa dinâmica ela é regida pelo princípio da oralidade, da informalidade, da simplicidade processual. E aí, então, a gente fecha e encerra essas informações relativas que eu tinha para trazer aqui a respeito do inquérito policial, da investigação policial. E a gente pode passar agora aos questionamentos, às perguntas que foram feitas e que eu acredito que a gente já tenha condições de respondê-las. Passamos, então, à análise do quiz, dos questionamentos. A primeira pergunta constitui característica do inquérito policial. Alternativa A, a publicidade. Alternativa B, a disponibilidade. Alternativa C, a dispensabilidade. Ou a alternativa D, a informalidade. Qual é a resposta correta? Vocês já conseguem responder. É a letra C, a dispensabilidade. Uma das características que foram trabalhadas aqui nessa aula de hoje é a de que o inquérito policial ele é dispensável. Isso quer dizer que o Ministério Público pode oferecer a denúncia sem a necessidade do inquérito policial. Obviamente, se o Ministério Público estiver em seu poder de informações suficientes para o oferecimento da denúncia sem a necessidade do inquérito policial. As outras características trazidas aqui no quiz, elas não estão presentes dentro das características do inquérito policial. Podemos agora, então, passar ao segundo questionamento do nosso quiz. O inquérito policial pode ser arquivado? Alternativa A, pelo juiz. Alternativa B, por membro do Ministério Público. Alternativa C, pelo delegado. Alternativa D, por membro do Ministério Público ou pelo delegado. E aí, dentro daquilo que foi conversado ao longo da aula de hoje, já temos condições de responder essa pergunta? Tá fácil. É a alternativa A. O inquérito policial pode ser arquivado pelo juiz. Dentro daquela dinâmica que eu apresentei a vocês a respeito do encerramento do inquérito policial, é o juiz a autoridade indicada e determinada pela lei para o arquivamento do inquérito policial. O Ministério Público não tem essa autorização legal. Também não tem o delegado de polícia. Lembrem, o inquérito policial ele é indisponível para quem iniciou
o inquérito policial, que foi a autoridade policial delegado, mas ele não tem a disponibilidade sobre o encerramento desse inquérito policial. E também não pode ser o Ministério Público ou o delegado, né? As alternativas anteriores da B e da C, ou seja, nenhum dos dois tem essa autorização para encerrar o inquérito policial, somente o juiz. O Ministério Público ele vai requerer, mas ele não tem a autorização legal para arquivar efetivamente. Podemos passar, então, à terceira e última pergunta do nosso quiz. Quanto à regra geral sobre o prazo de conclusão do inquérito policial, alternativa A: não há prazo determinado, mas deve-se observar a razoável duração do processo. Alternativa B: 5 dias para réu preso e 10 dias para réu solto. Alternativa C: 10 dias para réu preso e 15 dias para réu solto. E a alternativa D: 10 dias para réu preso e 30 dias para réu solto. Essa está fácil, vocês conseguem responder. Qual é a resposta correta? Alternativa D: 10 dias para réu preso e 30 dias para réu solto. É a previsão da norma legal prevista no Código de Processo Penal. Vamos, então, fazer aqui um resumo do que a gente trabalhou na aula de hoje. Nós começamos entendendo que o inquérito policial ele faz parte da dinâmica do processo penal, aonde esse processo penal pode ser dividido entre inquérito policial e ação penal. A primeira parte desse processo penal é definido, então, pelos atos de investigação da autoridade policial, chamada de polícia judiciária. Essa polícia judiciária, então, vai promover os atos de investigação. Investigação que pode ser iniciada pelo auto de prisão em flagrante e pela portaria. O auto de prisão em flagrante, quando o sujeito é preso em situação de flagrância. E pela portaria, quando não há prisão em flagrante. E aí, a autoridade policial, seja por auto de prisão em flagrante, seja por portaria, ela terá condições, então, de instaurar o inquérito policial, obedecendo os regramentos do artigo 5º, que indicam a hipótese de ação penal pública, e aí não haver nenhum tipo de necessidade de autorização para início e instauração do inquérito policial, e aí pode se dar de ofício. Se a ação penal for de crime, de ação penal pública condicionada à representação, à exigência da representação pela vítima, ou se for um crime de ação penal privada, a exigência de que a vítima autorize a investigação. E aí, a autoridade policial irá, então, dentro desses limites, instaurar o inquérito policial. Esse é o início do inquérito policial. Trabalhamos o desenvolvimento do inquérito policial pelos atos de investigação e, ao final, o encerramento desse inquérito policial, desses atos de investigação, com o relatório final, que é encaminhado ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa, então, averiguar, tendo ali todos os elementos necessários e fundamentais para o oferecimento da denúncia, oferecer a denúncia. Mas ele pode também, se não tiverem esses elementos, requerer o arquivamento do inquérito policial. Ou, uma terceira possibilidade, havendo ainda necessidade de se produzir diligências imprescindíveis para o oferecimento da denúncia, baixar os autos para diligência, para que a autoridade policial encerre, então, finalize as diligências solicitadas pelo Ministério Público. Por fim, a gente tem a possibilidade, no artigo 18 do Código de Processo Penal, de
desarquivamento desse inquérito policial. Foi arquivado, mas se surgirem provas novas, ele pode ser desarquivado. Lembrando que tem a possibilidade ainda de um procedimento diferenciado de acordo com a lei dos juizados especiais criminais. Muito obrigado. Fiquem, então, para a próxima aula, onde a gente vai tratar de ação penal. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.